Direito Penal em Movimento, o nosso programa de todos os sábados aqui do canal. Quer saber das notícias de direito penal e processo penal da semana? Fique conosco. Olá pessoal, é uma grande satisfação ter você aqui. Hoje, como todos os sábados, nós estamos tratando dos assuntos que foram pauta durante a semana, os assuntos mais relevantes da semana aqui no Direito Penal em Movimento, os assuntos que são de direito penal e de processo penal, né? A nossa iniciativa é no sentido de sempre atualizá-los, não só com as novas leis, como também sobre aquilo que está ocorrendo nos tribunais, com personalidades, não é? Notícias que tratam de direito penal e de processo penal. A nossa atualização sobre leis é aos domingos, no Comentando a Lei. Hoje nós vamos tratar das notícias e eu separei para vocês 5 notícias que são bastante interessantes para a gente discutir aqui de direito penal e de processo penal. Então vamos a elas. Primeira notícia. A primeira notícia diz respeito a Adélio Bispo. Quem é Adélio Bispo? Bom, a maioria dos senhores conhece, é aquele sujeito que deu uma facada no então candidato, que depois se tornou presidente, Bolsonaro, né? Então, Adélio Bispo, ele foi processado por um crime contra a segurança nacional. Muitos entendiam que a lei de segurança nacional nem estava mais em vigor, né? Algumas pessoas, não se aplica, mas no caso de Adélio Bispo se aplicou sim, né? Bom, ele foi considerado inimputável e ele está sendo processado, há recursos ali. A notícia da semana é no sentido de que o juiz determinou que Adélio Bispo seja colocado no estabelecimento adequado, não é? Então ele não estava no estabelecimento adequado e deveria ser deslocado para um estabelecimento adequado dentro das suas condições para tratamento mental. Aqui eu gostaria de salientar um detalhe da reportagem que está aqui na descrição, né, para você conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, que também a reportagem diz que o TRF da primeira região, não é, entendeu que deveria, o competente era o STF. E isso é muito interessante para quem estuda aqui direito penal e processo penal, porque a Constituição Federal, no seu artigo 102, diz que compete ao STF o julgamento sobre crimes políticos, né? Então, realmente, bem acertada essa decisão do TRF. Segunda questão aqui que nós vamos trazer diz respeito a um crime de stalking. Muito bem, para quem já acompanha aqui o nosso canal, sabe que nós temos vídeo aqui sobre stalking. O que significa stalking? Que eu vou colocar inclusive na descrição, para quem quiser saber um pouquinho mais, pode assistir esse vídeo que tem quase 1 hora falando sobre stalking. Stalking significa perseguição. Não há no Brasil um crime específico chamado stalking. No máximo, nós temos uma contravenção penal de perturbação à tranquilidade. Mas o stalking, ele se dá quando a pessoa ela começa a seguir, começa a perturbar outra pessoa. Uma questão de fãs, né? Uma questão de paparazzo que fica seguindo lá pessoas famosas, e também uma questão relacionada a relacionamentos que muitas vezes se romperam e aí alguém ali do relacionamento continua perturbando, seguindo essa pessoa. Em muitos países, stalking é criminalizado, mas como eu disse, aqui no Brasil não. A notícia que nós também vamos deixar aqui na descrição diz respeito a uma moça que estava sendo seguida, né, já há muito tempo
por um sujeito que a conheceu na internet e que ele queria ter algum tipo de relação com ela não quer, mas o sujeito não deixa a moça em paz. O que chamou a atenção nessa notícia é que o juiz aplicou a Lei Maria da Penha. Olha, prestem bem atenção. A Lei Maria da Penha é para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é? E aqui não é um caso de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tendo em vista que ela nunca teve um relacionamento com esse dito cujo, quanto mais um relacionamento doméstico ou familiar. Entretanto, o juiz aplicou as medidas protetivas de urgência para beneficiá-la. E aí vem o questionamento: está certo o juiz ao aplicar ou não está certo, porque afinal de contas não se trata de uma violência doméstica e familiar? Na nossa opinião, está correto o juiz, porque no processo penal é possível se aplicar a analogia. No direito penal, só analogia in bonam partem, mas no processo penal é possível se aplicar a analogia. Então, a partir do momento que a legislação processual penal tem uma lacuna, não protege as pessoas que estão sendo perseguidas através desse stalking, né? E protege quem está sendo perseguido mais na violência doméstica ou familiar contra a mulher, nada impede que o juiz aplique, por analogia, as regras de proteção à mulher previstas na Lei Maria da Penha. Isso me parece que pode ser um precedente que poderá ser utilizado em outras situações que possam envolver mulheres, né? Bom, quem quiser saber mais sobre stalking, veja o vídeo. Sobre a reportagem, ela fica colocada aqui na descrição. Terceira notícia da semana. Então, o Ronaldinho Gaúcho foi detido no Paraguai. Recebi muitos WhatsApp, e-mails de alunos falando: professor, o Ronaldinho Gaúcho, né, foi preso, detido junto com seu irmão no Paraguai, e era uso de passaporte falso, mas como é que é isso? O passaporte dele é brasileiro, ele estava usando lá. Bom, enfim, como sempre, não vamos fazer nenhum juízo de valor, né? O Ronaldinho Gaúcho é um ídolo de todos nós, né? Foi um dos responsáveis pelo Brasil ter ganhado a Copa de 2002, né? Então, ele merece todo o nosso respeito, e os advogados dele saberão, claramente, bons advogados que são, saberão resolver essa questão para ele. O que eu queria chamar a atenção é que a notícia diz que o Ronaldinho Gaúcho recebeu um passaporte paraguaio. E aí algumas pessoas me questionaram: poxa, professor, mas ele é brasileiro, ele não é paraguaio, como é que ele vai receber um passaporte paraguaio, né? Bom, senhores, é possível a dupla cidadania, evidentemente, e este que vos fala é um exemplo vivo disso, porque eu tenho dupla cidadania brasileira e a italiana, tenho nacionalidade italiana, tenho o passaporte brasileiro e também o passaporte italiano, com muito orgulho das duas nacionalidades que tenho. E as pessoas podem adquirir a nacionalidade paraguaia mesmo sem ter uma ascendência ou ter ali qualquer ligação com o Paraguai, desde que siga as regras específicas. Uma delas, por exemplo, é a pessoa morar no Paraguai por um tempo, né? E isso não só no Paraguai, como em tantos outros países isso seria possível. O que a notícia nos traz é que esse passaporte foi conseguido assim: entrou no Paraguai, alguém foi lá, entregou esse documento, então acabou sendo muito estranho. A Procuradoria lá do Paraguai diz que é incongruente as informações que tem no documento, que se referem a outras pessoas e, portanto, seria um documento falso. Daí seria uma falsificação de documento e também a utilização, se foi apresentado em algum momento, porque entenda uma coisa: só a utilização de documento falso quando a pessoa ostenta aquele documento para qualquer pessoa. Se a pessoa estava guardando o documento, aí poderia ser a
própria falsificação, mas não o uso de documento falso, isso falando na legislação brasileira. Quarta notícia. Uma notícia que diz respeito a Suzane Richthofen, né? A Suzane Richthofen, ela está no regime semiaberto, né? E ela pediu autorização para a saída temporária, e vocês sabem que a saída temporária é permitida para quem está no semiaberto, e ela pediu a saída temporária para frequentar um curso superior, para ir a uma faculdade. E a juíza negou a Suzane Richthofen, isso é o que consta na reportagem, a possibilidade dela seguir para a faculdade. Então, isso chamou atenção, porque tendo em vista que a pessoa está no semiaberto, tendo em vista que ela pode ter atividades externas no semiaberto, inclusive o trabalho pode ser na iniciativa privada quando a pessoa está no semiaberto, o trabalho externo, e pode ter saídas temporárias pela lei, inclusive para frequentar cursos, chamou a atenção para a gente entender por que foi negada essa saída temporária para a Suzane Richthofen. E a juíza diz, então, que a faculdade não estava localizada no mesmo município em que a Suzane Richthofen estava presa, né? Bom, na nossa opinião, essa argumentação da juíza data vênia não se sustenta porque a lei não prevê a necessidade de que o curso que a pessoa irá frequentar esteja no mesmo município, desde que nós tenhamos uma logística que possibilite a pessoa retornar ao presídio assim que acabar a sua aula, nada impede que seja no município vizinho, né? Então, eu até comentei com alguns amigos que, olha só, um nicho aí, né? Montar faculdades ou cursos em pequenas cidades espalhadas Brasil afora, em que tem o semiaberto, porque assim o juiz não teria como negar, né? Ao meu ver, ela foi muito mais bloqueada em razão de ser quem é, né, de ser este caso midiático que sempre foi. Quinta e última notícia é uma notícia bastante triste, mas que revela uma realidade mesmo atual. Diz a notícia que o número de feminicídios tem aumentado. Curiosamente, o número de mortes de mulheres diminuiu de 2018 para 2019, mas o número de feminicídios aumentou, porque não é toda mulher que morre num homicídio que seja caracterizado um feminicídio. Para ser um feminicídio, tem que ser uma violência doméstica e também tem que ser alguma coisa relacionada a preconceito, menosprezo à condição de mulher. Aí sim se caracteriza o feminicídio. Então, embora o número de mulheres assassinadas tenha caído, o número de feminicídios aumentou. No ano de 2019, nós tivemos um curso legale de Tribunal do Júri e de Execução Penal, em que nos abrilhantou com a sua presença uma juíza titular do Tribunal do Júri, de um dos tribunais do júri aqui de São Paulo. E ela já tinha adiantado essa questão, que o número de feminicídios, infelizmente, é sempre crescente, por mais que a lei tenha endurecido algumas questões relacionadas à Lei Maria da Penha e outros aspectos. Feminicídio, inclusive, se tornou crime hediondo, mas mesmo assim, feminicídio cresce e isso é um problema social que todos nós devemos parar para refletir e tentar encontrar meios que isso seja coibido. Legal, pessoal? Então, uma grande satisfação ter você aqui conosco todos os sábados, hein? Direito Penal em Movimento, para a gente entender o que está acontecendo no direito penal no momento,
como ele está se desenvolvendo. Para você que é novo por aqui, assine o nosso canal, não custa nada, né? Você simplesmente se inscreve e acione o sininho para receber novas notificações, porque todos os dias nós temos vídeos novos aqui no canal, todos os sábados, Direito Penal em Movimento. Deixe o seu like, que isso nos ajuda muito a difundir o nosso canal perante o YouTube. Um grande abraço para todos e até a próxima!